I was searching for a place to run, counting days away from the sun. When I was young, they told me life was a gift. Now I grew old and I just can't see it. Am I ever gonna find a way out? I'm just tired of holding this loud. Silent side of me is burning deep. I still don't know how I'm keeping it here. 3 a.m. the train is gonna pick me up. Goodbye, mother, that is how I'll let you down. You used to be my safe place, but I was taken. Eu comecei criança ainda. A minha história com o balé, na verdade, é bem engraçada. Eu, quando tinha 3 anos, eu assistia muito filme da Barbie, então eu achava muito legal a Barbie dançando. E um dia eu tava passando ali na frente da Deguste e eu ouvi uma música e uma voz cantando, fazendo contagem. E essa pessoa era a Tia Oli, que foi a minha professora da vida toda. E eu pedi pra minha mãe, eu quero fazer balé, eu quero ser bailarina. E foi assim que eu comecei. Eu sou poeta, então eu escrevo e eu também declamo nos slams, em saraus. E os meus instrumentos, assim, de arte é basicamente papel e caneta, não as outras coisas. Foi em 2023. Eu tava no terceirão. E isso em março, mais ou menos. E no final ali de 2022, eu já queria fazer teatro. Ali no meio de 2022, só que eu ainda não tinha ido pra escola por causa da pandemia. Então, por mais que em 2022 já tivesse aulas, eu não voltei. Porque eu moro com pessoas do grupo de risco. Então, eu fiz o ano todo online e voltei pra escola em 2023. Então, em 2022 surgiu essa vontade. Em 2023, eu estava indo para aula a pé e na frente do meu colégio abriu uma escola de teatro. E eu, vou ver, né? Já que eu estava interessada, juntar o útil ao agradável, fui e comecei no teatro. Óbvio, no começo a gente fica tipo, meu Deus do céu, o que vai acontecer, né? Eu posso ficar tímida, tipo, porque é um desafiador. Bom, o cenário da saúde mental passa por muitos aspectos no Brasil, né? Hoje a gente tem ouvido falar mais, eu tenho visto mais estudos em torno da saúde mental no trabalho no Brasil, assim, um número de adoecimentos e de afastamento por saúde mental só aumenta. A gente tem índices de depressão crescentes, de ansiedade crescentes e, por consequência, o uso de medicamentos também só aumenta no Brasil. Assim. Eu sempre gostei muito de escrever sobre o que eu sentia. E em algum momento, na minha época de escola, eu acho que no primeiro ano do ensino médio, eu conheci um professor de literatura que falou, olha, você pode escrever coisas com isso, eu posso te ensinar a fazer. E aí foi aí que eu descobri a poesia, que eu descobri formas de escrita, né, expressão escrita. E foi aí que começou tudo, assim, que deslanchou todas as coisas, que daí já foram produção de evento e produção de coisas no ramo literário. Bom, a gente tem o Ministério da Saúde, a gente tem a Fiocruz, a gente tem a IBGE, a gente tem a própria OMS, que trazem dados, né? Sempre estão fazendo pesquisas nessa área. Teve uma pesquisa nacional de saúde, acho que foi em 2019, e que apontou que 11% dos brasileiros têm um diagnóstico de saúde mental. Né? Então, a gente tem uma população muito grande, mas 11% de uma população muito grande são muitas pessoas.
E isso que conseguiu chegar, né? Porque essas pesquisas sempre têm uma limitação de público. Então, pessoas que optaram por não responder, pessoas que não responderam a verdade, ou pessoas que nem souberam dessa pesquisa. Então, a gente consegue sempre ter uma fração da realidade, né? Mas é um número grande se você for avaliar. E a gente vê que as causas são diversas, né? Mas uma que está mais evidente ultimamente é relacionado ao contexto sócio-histórico, político, cultural que a gente está vivendo. Putz, eu escrevo. Eu gosto muito de escrever. Só que normalmente o escrever eu escrevo só pra mim. Tipo, eu incentivo as pessoas a publicarem seus textos, mas eu não publico as minhas coisas. Eu gosto de escrever muita crônica com toques fantásticos, assim, pra realmente erguer uma dúvida, assim, se realmente aconteceu aquilo ou se é só alguma coisa fruto da minha cabeça, assim, como um todo. E eu não sei se a gente pode colocar como arte isso também, mas daí a partir disso eu criei um espaço onde as pessoas podem colocar seus universos, tudo que tem na tua cabeça no papel e transmitir pro resto do público. Que daí foi onde que eu criei a mural. Eu acho que a arte é o sentimento mais louco do ser humano. É isso que eu acho. Porque na arte a gente pode ser louco, a gente pode ser tudo que a gente quiser, sabe? E ninguém vai julgar, tipo, porque julgam um artista, mas é difícil julgar arte. É difícil. Então, arte pra mim é isso. Eu acho que é você poder expressar o nível de loucura que você quer. Como a vela que crepita em meu peito, apresento-lhes a minha última carta de adeus. E pela última vez que eu abro os olhos. Eles não mais verão o sol. Um dia assombrado e nevoado encobrirá o ano inteiro. Sim, veste luto a natureza. O teu filho, o teu amigo, o teu bem-amado se aproxima do fim. Carlota, este é um sentimento sem igual. E todavia tão parecido ao torpor de um sonho. Ter de dizer a si próprio, esta manhã é a última. A última, Carlota. Não consigo alcançar o significado desta palavra, a última. Não me encontro eu na plenitude de minhas forças. E amanhã, deitado, estendido sem vida sobre a terra, morrer. I just want to fade away. I just know one way out. Então, desde pequenininha eu sempre tive diários que eu contava sobre meu dia a dia, sempre falando, hoje eu almocei tal coisa, hoje eu fui no balé, sempre contando meu dia a dia. Eu sempre gostava disso e pra mim era uma coisa que eu seguia muito certinha. Então, quando eu deixava de escrever algum dia, eu ficava muito triste, eu até escrevia assim no diário, desculpa, diário e tal. E aí, conforme eu fui crescendo, eu tentei escrever música em alguns momentos, mas eu vi que não era meio que meu estilo de arte, porque eu escrevia músicas bem genéricas, assim, tipo, o passarinho voou, alguma coisa assim. E aí, conforme o tempo, assim, eu fui percebendo que eu podia escrever sobre a minha dor. Geralmente é em relação aos meus sentimentos no momento, assim, como eu tô me sentindo. Eu gosto muito de expressar e marcar principalmente a forma como eu estou me sentindo naquele momento. Então, eu falo muito sobre sentimentos. Se eu tô me sentindo triste, se eu tô me sentindo mal, se eu tô sentindo presa a alguém, eu não vou escrever isso. Eu vou escrever algo fantástico. Qualquer coisa, pode ser um romance policial, pode ser uma fantasia, pode ser um romance, pode ser qualquer coisa, mas que não reflita o que eu tô sentindo. Mas, por outro lado, no meu subconsciente, eu vou imaginando uma história e ela sempre vai acabar em uma tragédia. Eu tento
pegar o que eu tô sentindo no momento, a fase da vida que eu tô. E, assim, vou escolhendo música, vou vendo o que se encaixa mais, porque por mais que eu seja mais focada no balé clássico, eu sei dançar jazz, sei do contemporâneo. Então, assim, eu vou vendo o que se encaixa mais, principalmente no momento da vida que eu tô, e vou produzindo. Mas Muitas vezes, a arte ela vai acompanhar um processo de alívio, de dor também, mas esse alívio ele vem com uma produção, com um resultado, né? com um produto mesmo. O artista, e depende de cada artista, né? Tem artistas que, se a gente pensa na história, inclusive artistas famosos, que a sua arte era justamente para não enlouquecer completamente. Normalmente essas crônicas elas abordam mais a depressão, a ansiedade, o existencialismo, assim. Porque eu tenho muita dificuldade tive muita dificuldade, né, no passar dos anos a sentir que eu pertencia a algum lugar ou alguma tribo, um grupo de amigos, essas coisas. Eu gostaria de escrever mais peças assim, que destoem da realidade, da minha realidade, mas, ao mesmo tempo, na minha cabeça, ela sempre vai acabar da mesma forma, que é em tragédia. E isso, eu não sei porquê, ou talvez eu saiba, mas é meio pra estudar, né? E não necessariamente porque é pesado ou porque tem muita tragédia, que aquilo não vai ser produtivo ou que isso não é saudável para o artista que produziu. É extremamente saudável. Você poder... Assim, os artistas, eles têm esse... que me parece que é a dádiva na vida, assim, porque é isso, né? A arte existe porque a vida não basta, afinal de contas, né? Então, para mim, eu acho muito a dádiva de poder tirar um pouco de si e concretizar num papel, numa tela, numa dança, em qualquer coisa, assim, porque é se apropriar de si mesmo. E é isso que a gente busca muitas vezes no processo terapêutico, é se conhecer e, se conhecendo, saber o que fazer com tudo isso que existe na gente, né? Então, a gente tem tido um aumento, assim, nos diagnósticos de saúde mental. E o Brasil, de acordo com a OMS, ele está liderando em primeiro lugar no quadro de ansiedade e ocupa posições, assim, específicas, né, bem relevantes na questão de depressão também. Então, eu vejo como um cenário preocupante, assim. Atordoada pela rotina de outros, eu busco sentido em palavras vazias, em pessoas cansadas, em lugares imundos, em drogas de fachada. O mundo se tornou um lugar inabitável para meus devaneios. Escuto conversas, monto diálogos, me perco nos caminhos e volto para o mesmo pergaminho, mesmo submundo de espinhos. Conduzo minha vida como quem conduz uma orquestra já fracassada, que errou a primeira nota e virou piada, fachada. Sigo o show como se fosse programado, destinado, estudado, pensado, arquitetado. Brinco no improviso com notas inexistentes. E o público se vai, se esvai, se esvazia. E eu fico, andando sobre trilhos de trem quebrados, escalando montanhas póstumas, pulando em águas turvas, mas nunca saindo da passagem escura, da estrada já estilhada, da mente conturbada. Hope inspired, we stand tall. We've been smiling goodbyes, they don't know. I'm pretending. Assim, a saúde mental, ela do começo da minha vida, ela foi presente, vamos dizer assim. Mas eu lembro, assim, que né, na minha infância eu era aquela criança ansiosa. Então, eu era aquela criança que eu precisava muito dos outros, eu era muito ansiosa mesmo, de nível de ansiedade. Eu sofro de depressão desde os meus 12 anos de idade. Então, a questão de saúde mental, ela sempre esteve muito presente. Então, foi tempos depois, 2 anos depois, no caso dos 14 aos 15, que eu entrei no ensino médio, que eu fui descobrindo que tinha como eu me expressar em relação à minha saúde mental de outras formas. Então, esse é um tópico que está sempre presente comigo, porque é algo que eu carrego desde os meus 12, assim. Ótimo, bacana, mas
A tristeza é quem diz de fato da gente. A alegria, ela passa. A alegria, ela é muito momentânea. A tristeza, ela faz com que a gente possa olhar para dentro. Se a gente dá espaço para ela, a gente descobre coisas sobre a gente ali. Né? Por que mexe comigo isso? De que maneira isso mexe? Por que eu fiquei triste agora e não antes? Por que é que essa tristeza não passa? Né? Agora, a depressão, ela, assim como qualquer outro sofrimento mais agravado, ela vai impedir que a gente veja as coisas de uma maneira mais concreta ou vai impedir que a gente tenha uma leitura da realidade de acordo com o que a realidade oferece. Então, o nosso julgamento sobre as coisas vai sendo alterado, a vida vai perdendo a cor com muita força, nada tem graça. Claro que a gente tem aí casos mais fortes, né, que ficam muito no imaginário, né, das pessoas, de que não sair da cama, não levantar da cama, não tomar banho, não se alimentar, podem estar diretamente ligados à depressão. Não necessariamente. Mas o quadro depressivo, ele é aquele momento que a vida não tem saída. Eu percebi que alguma coisa não estava indo certo. Eu até lembro disso. No meu colégio tinha, no segundo andar, tem 2 corredores, assim, de um lado e outro do outro, no segundo andar. E daí eu lembro que no 5º ano, eu tinha uns 10 anos, eu tava sentada sozinha, era um intervalo, assim, tava acho que mexendo no celular, vendo ou lendo, alguma coisa. Tava sentadinha, assim, num cantinho. E daí, tipo, eu tive um pensamento suicida. Tipo, como é que eu vou fazer? Eu lembro, como é que eu vou fazer pra não espalhar sangue? Porque, tipo, fica sujo, não é legal de limpar o sangue de alguém que morreu, né? Isso com 10 anos, eu lembro no intervalo. Eu tava pensando, tipo, poxa, como é que eu vou fazer isso sem causar sujeira? Sem dar trabalho pros outros? E, tipo, foi aí que, tipo, poxa, não tá, né? Legal uma pessoa de 10 anos pensar essas coisas. E a gente tem falado mais, e eu não acho que o falar mais sobre isso está gerando mais quadros, mas é porque as pessoas estão se entendendo mais, né? Então a gente vê pessoas que acabam, enfim, conseguindo, né, se matar, e aí a família toda passa a refletir, de repente um descobre que o outro também toma antidepressivo, que o outro faz terapia, então se fala mais, se descobre coisas que antes estava sendo guardado, assim, né? Os esqueletos no armário que toda família tem, que toda pessoa tem. E a gente passa a entender que o cenário pode ter sido muito pior lá de trás e agora a gente só está dando vista a tudo isso. Então, eu normalmente costumo escrever sobre sentimentos ruins. É bem difícil escrever sobre sentimentos bons. Acho que faz pouco tempo assim que eu comecei a escrever sobre coisas boas. Quando eu comecei a escrever textos grandes mesmo, quando eu já tinha aí por volta de 12, 13, 14 anos, eu comecei a escrever sobre a minha depressão, porque eu estava em depressão profunda, e aí a partir da escrita eu notei que eu estava assim, que eu estava mal, que eu estava doente, que aquilo era o ambiente em que eu estava, mas também isso estava dentro de mim, que não, porque eu me sentia muito culpada, sabe? De pensar, sou eu que estou criando isso, eu que estou imaginando isso. E a escrita me mostrava que não, dando tipo um sentido para as coisas. Mas no início a escrita ela veio de uma forma que ajudou, mas não ajudou tanto, porque Que a vida não tem alternativa, que a vida não tem outros caminhos, outras possibilidades, que tudo vai levar para a beira do abismo. E isso vai definhando a pessoa, né? Assim, a depressão, ela vai como se fosse um atrofiamento subjetivo. E a depressão, ela vai, esse sujeito, ele vai tentar, e aí eu trabalho com a noção de inconsciente, né? Então, não é de uma forma consciente, mas é uma iniciativa de voltar para o estado zero de coisa. Então, voltar para o estado zero, né, em que nada vai fazer efeito algum nessa pessoa, né? Assim, ela, como é que eu posso dizer? Ela não precisa mais desejar.
Acho que aí eu vou para a via da psicanálise e é isso aí, né? Mas a depressão, ela impede que o sujeito deseje algo mais ou algo além da vida. Meu corpo, ele fala muito. Quando eu vejo que eu tô começando a perder o tesão pelas coisas, assim, pelas coisas que eu mais gosto, eu já percebo que eu vou entrar numa depressão acentuada. Então, daí eu já vou me preparando para esse momento. Já vou deixando tudo em ordem, tudo organizado, porque eu sei que eu vou ficar mal. O que mais ela quer dessa vida? Então, a depressão é um quadro que, de fato, torna o sujeito não desejante. Assim, ele passa a não querer nada de diferente, a não desejar, de fato, uma mudança, ou não desejar, inclusive, sair de uma situação difícil. Eu ficava meio menosprezando esse sentimento, sabe? Porque eu estudei em escola particular minha vida inteira, eu tinha uma boa casa, eu tinha comida na mesa, eu tinha uma cama, eu tinha, né? Nossa, minha vida era perfeita. Tem pessoas que não têm nenhuma cama para dormir. Tem pessoas que não sabem, até sabem que não vão ter o que comer amanhã. E daí eu pensava, tipo, poxa, por que eu tô sentindo isso, sabe? Tipo, olha, tanta coisa que eu tenho. Você começa a menosprezar isso. Então, tipo, você reconhece que eu reconheci, acho que um pouco antes da pandemia, assim. Depois, talvez, realmente não me lembro muito quando eu reconheci que, tipo, eu tava começando a ter pensamento suicida. Que nem eu lembro, com 10 anos, eu nessa cena, assim. Mas eu acho que não tinha consciência suficiente pra reconhecer o que isso realmente significava. Eu sabia que era morte, eu sabia que era eu querer sumir, assim. Que nem depois esse pensamento, assim, daí depois era eu queria sumir. Não era eu queria morrer, eu queria me matar, era eu queria sumir. Então acho que nessa fase, assim, eu não reconhecia que eu queria morrer, eu reconhecia que eu queria sumir. Só parar de existir. A gente tem os dados do DataSUS 2022 que mostram o aumento das notificações de tentativa de suicídio que a gente tem aqui no Brasil, né? E isso mais em adolescente. Teve com 15 anos, nos 16. Nos 16 anos foi a minha primeira tentativa de suicídio. Que foi quando eu planejei, eu escrevi uma carta e aí eu só não consegui executar. Mas foi aí que eu olhei e falei, eita, o negócio tá sério? Porque eu vivia naquele ciclo de eu preciso escrever sobre isso, eu preciso escrever sobre isso, e aí eu descontava tudo na escrita, só falando sobre coisas ruins e extremamente pesadas. E ao longo do tempo, assim, declamando e falando para as pessoas, porque eu não lia para todo mundo as minhas poesias, eu lia, tipo, para uma pessoa. Mas conforme o tempo eu percebi que eu também podia escrever sobre coisas boas, mas para mim sempre foi muito difícil escrever sobre coisas boas, porque quando eu sentava na cadeira, pegava o lápis e papel e falava, tá bom, agora eu vou escrever sobre alguma coisa boa da minha vida. Eu escrevia sobre café. E se a gente pensar arte, né, muitos artistas, eles justamente, quando estão em momentos mais difíceis da vida, são os momentos mais criativos, mais potentes, né? Mas a gente vai perdendo essa diferença culturalmente falando, inclusive, com o tempo, e de atribuir. As pessoas, inclusive, hoje falam, ao invés de tristeza, falam deprimir. Nesse dia eu estava deprimida, nesse dia eu estava depressiva, quando estava triste, assim, né? E a tristeza, ela vai sendo cada vez mais condenada, cada vez mais impedida, cada vez mais interditada. Inclusive, se a tristeza não tem espaço para existir, um quadro depressivo pode se instalar. Na época eu desenhava muito. Nessa época eu não escrevia. Nessa época eu desenhava. Daí eu... E eram desenhos bem, bem pesados, porque daí ainda mais que eu usava bastante técnica de... Eu não sou muito bom com técnicas de arte, né? Mas eu usava muito carvão para desenhar. E a lápis, assim. Então eram desenhos bem tristes, assim. Bem badzeiros. E eu flertava bastante com a parte de pichar coisas também. Então daí eu tive a possibilidade de sair com uma galera e vamos pichar muro, vamos fazer isso, aquilo, vamos. Aí eu comecei a
tive a época de pichador também. A arte, ela ajuda a dar forma, ela é uma forma de linguagem, então ela ajuda a dar forma para coisas que você não tem palavra para descrever. Seja numa pintura, numa dança, seja no simples ato de escutar uma música. Você já deve ter encontrado uma música que, nossa, muito isso. Nossa, muito eu. Porque aquela música está expressando alguma coisa. Se você for interpretar a letra da música, não tem nada a ver com nada. Às vezes, né? Mas é a sensação que te dá com todos os elementos daquela música, o cantar aquela letra, o desenhar, o pintar. Então, Be done and to be done. You used to be my